aí, povo, vamos lá para mais um vídeo, né? Hoje mais ou menos vai ser um papo livre, né? Por quê? Eu tenho acompanhado as notícias do Brasil também, né? Como é que se fala, todo bom brasileiro tem que ficar informado, né? Eu tô vendo que o pessoal tá fazendo um alarde muito grande, né? Em relação à quarentena, né? No Brasil. Mas por que eu resolvi fazer esse vídeo, né? Porque como todo mundo sabe, todo mundo que acompanha aqui o meu canal, eu moro no Japão, né? Aí o que eu posso falar para vocês da vida daqui? A vida daqui, entre aspas, está normal. Entre aspas. Por que eu digo entre aspas? Porque o governo, né, ele pediu para evitarmos ficar fazendo saídas desnecessárias, né, aglomerações e etc, né, evitar eventos, evitar locais que aglomerem bastante pessoas. E nisso, o que acontece? As pessoas realmente deixam, né? Porque estão vendo o que está acontecendo. O coronavírus é brincadeira? Não, não é. Tanto que você pode ver que ele mata, né? Para não usar um português mais difícil, ele mata. Ele tem a mortalidade alta? Não, não tem. Tá? Ele não tem aquela taxa de mortalidade alta. Mas ele mata. Tá? Então, se marcar bobeira, ele mata sim. Então, o que eu posso falar para vocês? Aqui no Japão a vida está normal, entre aspas, está. Né? O governo aqui, eles pediram para a gente não ficar saindo de casa, certo? Mas em momento algum ele pediu para a gente não trabalhar. Tá? Então, a economia precisa girar, precisa. Por quê? As pessoas sabem que elas têm contas a pagar, né? Elas sabem que elas têm que comer, né? E o dinheiro que você contribui não é só, né, para você. O dinheiro que você contribui, basicamente, ele teria que ser revertido para as outras pessoas. Aqui no Japão ele é revertido, né? Tanto que você vê que as ruas daqui, geralmente, tá? Não vou falar que é 100% perfeito, porque não é. Mas geralmente você vê que as ruas são bem asfaltadas, né? Os idosos têm assistência. Aqui no Japão a gente não tem SUS, igual no Brasil. Só que, se você precisar de um médico, você pode ir no médico, você pode pendurar essa conta lá, né? Você pode ficar devendo, não tem problema algum, desde que você vá lá depois e pague. Tem muita gente aqui no Japão que não tem condições de ficar pagando, arcando, né, com gastos muito altos. Só que eles precisam daquele tratamento para poder voltar a ser uma pessoa ativa. Então o Japão entende isso. Então eles deixam a pessoa pendurar a conta no hospital. E outra coisa aqui, né? Em relação ao Japão, em relação ao Brasil. O japonês em si, ele é um povo muito sofrido. Tá? Principalmente os mais antigos. Por que eu falo que é um povo sofrido? Porque é um povo que sempre passa por catástrofes. O Japão é um país muito antigo em relação ao Brasil. Tá? O Brasil é um país relativamente novo. Pode ter 500 anos, mas se você comparar em relação à idade dos outros países, tipo Japão, China, né, Escócia, esses outros lugares, você vê, se você reparar, são países muito mais antigos. Antes do Brasil, como é que se fala, ser descoberto, né, esses países já faziam guerra, já faziam caramba quatro. Então eles já passaram por muitas catástrofes, igual o Japão. Japão, vamos falar algumas, tá? Passou pela bomba, 2 bombas atômicas. Tá? Tem os furacões que passam anualmente, tá? Os chamados taifus. Não confunda furacão com ciclone, tá? É diferente. Igual nos Estados Unidos passam aqueles ciclones, né? Aqueles funis assim que passam arregaçando tudo. O Japão não, o Japão é rajada de ventos, passa aquelas rajadas de vento. Ciclone dá um ou outro, tá? E não dura muito tempo. Igual nos Estados Unidos. No Japão dá rajadas de vento, é o taifu.
né? Japão de vez em quando dá aquelas loucuras de tsunami também, como as pessoas já viram. Então quando vem assim, dependendo, arregaça tudo, né? Quando é um muito estrondoso, às vezes vem uns menores. Mas de qualquer maneira, todo ano, além de enchentes aqui, para quem acha que o Japão não dá enchente, o Japão dá enchente, tá? E as estruturas das casas aqui são diferentes das casas do Brasil. Porque no Brasil é tudo concreto, tijolão, tal. Aqui não. Aqui por ter bastante terremoto, tá? Nós temos terremotos também. Aí teve aquele terremoto de Kobe, né? Para falar também de catástrofes, né? Então, e outros terremotos que tem, né? Tem várias intensidades. Pode dar uma destruição, pode não destruir. Só que aqui as estruturas das casas são diferentes. Tá? Por quê? Para quando a coisa cair, dependendo, não matar muito. Mas, de qualquer maneira, acaba tendo mortalidade. Então, o Japão em si é um país sofrido? Ele é. Então, o japonês é um povo resiliente. Resiliente, o que significa resiliência? Aquela resiliência significa o poder que a pessoa tem de voltar ao seu estado normal. Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui. Se você pegar uma bolinha de borracha, você espreme, 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 espreme. Depois, quando você solta, ela volta ao normal. Isso é resiliência, né? Então, o japonês aprendeu, principalmente os mais antigos, tá? Que é preciso voltar à vida normal, de alguma maneira. Por mais tomando porrada, tem que tomar. Além que, voltando às catástrofes, você vê que ainda tem as partes financeiras ainda. Você vê que em 1999 deu uma, tá? Feia. 2008, entre 2008 e 2009 deu outra. Então você vê que existe um ciclo, a cada 10 anos, alguma coisa assim, sempre dá uma bomba, né? Agora não está sendo diferente, se você puxar pelos ciclos de 10 anos, né? Então tem coisas assim que o japonês acaba ficando calejado, né? Então você vê que as fábricas aqui sempre dão treinamento de emergência, treinamento contra catástrofes, que em relação a incêndios, a terremotos. Pode parecer uma coisa boba para nós estrangeiros, mas para eles é importante, porque a gente está sugestível a isso, tá? Uma hora ou outra pode acontecer disso aí acontecer, e você precisa ter, pelo menos, estar preparado para que quando isso aconteça, e saber o que fazer. Então, você acha que o governo japonês, por enquanto, ele não está com como é que se fala assim, entre a cruz e a espada em relação à economia? Lógico que está. O governo japonês não está diferente do governo brasileiro, né? Eu vejo, não puxando sardinha para o Bolsonaro, tá? Mas tente se colocar no papel de gestor. Você já tentando administrar sua casa já é difícil. Imagina um estado, imagina um país. E o que você tomar de decisão vai influenciar na vida de milhões. Pensa na responsabilidade. Então, eu vejo assim, o governo japonês, em momento algum, ele falou para a gente parar de trabalhar. A mesma coisa que o governo Bolsonaro está pedindo, para as pessoas não pararem de trabalhar. Ah, mas japonês tem que fazer quarentena em casa. Calma que eu chego lá, né? Olha só como é que não é só papel do governo, tem o papel do povo também. As pessoas têm que fazer a sua parte, né? O governo japonês, em momento algum, pediu para as pessoas pararem de trabalhar. Em momento algum. Ele só pediu para as pessoas pararem de fazer aglomerações em locais fechados, porque ele sabe que tem a contaminação. Tanto que esse final de semana, né, por causa que as cerejeiras estão florindo agora, né? Então, em Tóquio tem um parque muito grande, muito bonito lá. Todo mundo sabe que não pode ficar aglomerando, mas todo mundo foi lá para ver o sakura em Tóquio. O que aconteceu essa semana?
que está acontecendo essa semana? Está dando um aumento muito grande em Tóquio de contaminação. É consequência do governo? Não é. Olha só o que acontece nas firmas aqui do Japão também. Então, quando uma firma descobre que um funcionário da firma pegou o coronavírus, eles vão fazer uma sindicância. Eles fazem uma sindicância lá dentro. Dependendo da forma que a pessoa trabalha, dependendo da quantidade de pessoas que ele trabalha junto e do serviço que ele faz, eles param. Eles paralisam. Tá? Aquele setor, eles paralisam a fábrica, eles paralisam tudo. Né? Mas eles paralisam... Foi o governo que pediu? Não. É a consciência das pessoas, é a consciência do gestor. O gestor da fábrica tem a responsabilidade com seus funcionários. A mesma coisa que o presidente tem a responsabilidade com seus compatriotas. Então, o que acontece aqui no Japão? Vou dar vários exemplos, tá? A Hitachi, em Ibaraki, detectou um funcionário com coronavírus. O que aconteceu? A Hitachi parou a fábrica. 1.000 funcionários vão ficar em casa de quarentena. 1.000, tá? Isso foi numa reportagem que saiu aqui no Japão e eu devo ter até gravado esse vídeo também, falando da Hitachi. A Toyota vai paralisar 5 linhas. Só que não é só por causa de... Nesse caso da Toyota, não é só por causa de funcionário contaminado. Que a Toyota detectou 2 funcionários apenas contaminados. Só que devido à parte econômica também, porque muita gente está deixando de comprar carro. Não só aqui, como nos Estados Unidos. E as linhas daqui do Japão fazem carro para os Estados Unidos. Tá? Deu uma baixa muito grande. Então juntou a fome com a vontade de comer. A Toyota vai parar 5 linhas. Né? A Mazda, a mesma coisa. Além de outras fábricas. Então o que está acontecendo? O gestor, ele tem uma responsabilidade muito grande. Só que o gestor, igual a nós, são pessoas. Tá? Então pessoas têm que ter consciência. Não é a pessoa sair metendo pau aqui e ali sem saber realmente do que a outra pessoa está fazendo. Porque o gestor, ele tem a responsabilidade muito grande com seus funcionários. É a mesma coisa um presidente, ele tem uma responsabilidade muito grande com a nação. Vocês podem me chamar de doido, tá? Mas isso que fizeram em São Paulo e no Rio de Janeiro, para mim foi irresponsabilidade. Para mim, tá? Querer fazer um bloqueio de tudo. Vocês querem um exemplo maior? A Itália. A Itália fez um bloqueio muito grande no começo do coronavírus. Olha a mortalidade que deu. Não só isso, tá? Sem contar as mortalidades. O povo saiu correndo para comprar tudo. Limpou as prateleiras. Só que aí eu falo para vocês. Tinha muita gente que tinha dinheiro naquela época para comprar. E quem não tinha dinheiro para comprar naquela época? E aí? Ficou na mão de calango, como é que se diz? Ficou no risco de passar fome. Por quê? Porque não tiveram consciência entre querer dividir o pão com o próximo. Dividir o pão assim, não você comprar tudo e deixar um pouco para o próximo comprar. Aqui no Japão, é aquilo que eu falo, são pessoas, tá? Não são questão de nacionalidade, não é questão de raça, nem credo, nem cor, tá? E nem nacionalidade, são pessoas. Existem pessoas ruins, pessoas boas e oportunistas em qualquer lugar. Aqui no Japão não foi diferente, tá? Quando deu esse negócio do coronavírus, as máscaras sumiram. Muita gente comprou máscara de quilo. Tá? Eu falo de quilo assim, modo de falar. Comprou e muito para poder revender. Só que os preços estavam chegando exorbitantes. Meu, coisa assim, tava assim, loucura. Assim, totalmente fora do normal. O governo teve que intervir. O governo interviu aqui no Japão. Tanto que só quem pode revender máscara agora
nos Amazons da vida, é só aquela pessoa que produz, tá? Ninguém pode comprar para revender, proibido. Porque se comprar para revender, dá multa e dá cadeia. Dá cadeia até de 1 ano e multa de até 1 milhão. Então, teve que ter essa interferência. Vai falar que aqui não teve? Teve. Só que tem muita gente que tem consciência também, né? Tanto que quando começou a dar o boom do papel higiênico, você vê que sumiu o papel higiênico. Eu postei 2 vídeos aí. Sumiu praticamente o papel higiênico. Só que era só boato, fake news, né? E nessa brincadeira toda, aconteceu. Deu desabastecimento, deu 2 semanas de desabastecimento. Agora a coisa está voltando ao normal. Agora, depois de quanto tempo? Ainda assim, não são todos os locais que conseguiram reabastecer todo o papel higiênico. Então, é aquilo que se fala. Então, vai ter gente que está correndo o risco de não ter papel para dar uma limpadinha, né? Mas isso são por causa de pessoas, tá? Consciência. Então, a vida aqui no Japão, entre aspas, está normal? Tá. O pessoal está trabalhando. Desde que tem emprego, está trabalhando. Porque tem lugar que está caindo, está demitindo? Tá. Consequência. Porque pensa bem, se a empresa grande que necessita das peças, várias peças pequenas não está produzindo, basicamente vai parar a cadeia produtiva. Então a empresa grande não pede as peças, então as pequenas não vão produzir. E todas as empresas pequenas, elas produzem, têm funcionários. A partir da hora que elas têm funcionários, ela tem encargo, tá? Aqui no Japão não é diferente daí. As empresas têm cargos salariais, recolhimentos, né, em relação a funcionários, não só a parte salarial, mas tem impostos a pagar, tem todas essas coisas. E se a firma não está girando, como é que vai manter? Vai cortar. Isso é fato. E no Brasil não vai ser diferente. Então, o que eu falo para vocês? Entre aspas, o Bolsonaro está errado? Não, não está. Só que em aspas, o brasileiro está errado? Também não está. O povo. Só que o povo ele tem que saber, tem que ter consciência de fazer a sua parte, não só como governo. O governo tem que fazer a sua parte também. Mas o povo também tem que fazer a sua parte. Porque se der um pico de contágio, de infecção, o Japão já falou, não tem lugar para todo mundo. Vai ter que ser tratado em casa. E não tem respirador para todo mundo. O que vai acontecer? Vai mandar para casa para morrer. Você acha que no Brasil vai ser diferente? Aí é que tá. Então, não façam pânico com as coisas. É pior. Só que também não pode ser bobo. Dá uma de bobo. Você viu que está acontecendo certas coisas? Tome suas providências. É igual aqui no Japão, né? Sistema público de saúde não tem. Você tem que pagar toda a consulta, você tem que fazer as coisas. Se você tiver um seguro de saúde, beleza. Se você não tiver, você vai pagar uma pancada de saúde. Diferente do Brasil. Só que no Brasil, os caras não têm condições de medicamento para dar para todo mundo. O povo está acostumado com o SUS. Você não pode ter aquela mentalidade de ficar acostumado com o SUS. Porque você acha que o governo federal, o governo estadual, o municipal, eles vão ter dinheiro para comprar remédio para todo mundo? Não vai ter. Aí o que eles vão fazer? Eles vão socar de pirona no povo, gente. A única coisa que você vai no posto de saúde e que você sai de lá de dentro é com de pirona. Eu, quando estava no Brasil, eu cansei de ir no SUS. Cansei de ir no posto médico, né? A única coisa que eles davam pra gente sair lá de dentro era de pirona. E aí? Você vai tratar coronavírus com dipirona? Então não é melhor vocês se prevenirem? Não deixar de trabalhar, mas se prevenir também. É procurar fazer a parte de higiene, evitar aglomeração do que correr o risco.
Igual eu vi que o Bolsonaro ele estava fazendo uma MP para tentar preservar o salário do povo. Cortar o expediente pela metade, reduzir o salário da metade do povo pela metade, para não demitir o povo. Não, mas tem uns loucos, não pode fazer isso. Se fizer isso, o povo vai morrer de fome. Então tá, então é melhor parar de pingar e a pessoa realmente ser demitida, do que entrar metade e a pessoa conseguir pelo menos pagar o de comer, entrar um pouquinho em relação a essa, até passar essa confusão toda, do que ser demitido. As pessoas não param para pensar, né? É a mesma coisa, né? Pediram para o estado de São Paulo todinho parar, tirando, se eu não estou enganado, apenas supermercado, essas coisas pode ficar. Ah, desculpe a barulheira, porque eu vim trazer um casal de amigos aqui no hospital, tá? São vizinhos meus, né? Eu sempre procuro ajudar da melhor maneira possível. Então, como tá chovendo, acho que dá para vocês escutarem o barulho da chuva. Aí eu dei uma carona para eles, né? Eu tô parado em casa com hérnia mesmo, né? Então trouxe eles aqui no hospital, né? Que o marido tem um certo problema que eu não vou relatar aqui, tá? Que, como é que se fala? Não diz respeito, né, ao vídeo, mas trouxe eles aqui, né? Mas voltando ao vídeo. Então, como é que se diz? Vocês querem culpar, eu falo assim, vocês assim, nós, em geral, tá? Querer culpar o governo de alguma coisa, querer culpar o Estado sobre alguma coisa, desde que a gente não faça a nossa parte também, né? Se a gente não faz a nossa parte, a gente quer culpar o Estado por quê? Porque o Estado, ele fica entre a cruz e a espada, né? Eu sei que no Brasil tem muita roubalheira, tem, demais, bicho. Um dos motivos que me fizeram mudar para o Japão, né, além de ter a oportunidade de vir para cá, esse sistema de roubalheira, eu não concordo com isso. Então você se compactuar com isso, entre as ficar conivente, é complicado, né? Então tem hora que eu prefiro sair fora. Então eu saí fora. Graças a Deus eu tive a oportunidade, tá? Então eu não pensei duas vezes, saí fora, né? Aí o povo pode falar, mas você não está aqui para fazer a sua parte. Infelizmente eu não estou. Por quê? Questão de escolha. Eu tenho poder para fazer isso. Eu tenho poder sobre a minha vida, sobre, entre aspas, pela minha família. E esse poder eu tenho. Então, o que eu puder fazer para melhorar a vida deles de alguma forma, eu vou fazer. Desde que eu não precise roubar, não precise matar, não precise mentir, de resto, para mim, show de bola. Só que no Brasil tem pessoas que não têm condições de fazer isso. Eu entendo. Só que é aquela velha história, a pessoa não tem condições, só que a pessoa deveria colocar a mão na consciência, né, antes de sair denegrindo, né, de alguma forma o governo, ou seja lá o que for, a situação que o governo passa também, né? Porque atrás do governo ali existe uma pessoa. A não ser que o governante em si seja um psicopata, psicopata que eu falo assim, geralmente psicopata não tem sentimento algum, tá? A não ser que o governante não seja um psicopata, existe um ser humano, tá ali atrás, e esse ser humano, ele tem sentimentos, e você acha que esses sentimentos não cobram a pessoa? Lógico que cobra. Você acha que muitos daqueles políticos deitam a cabeça no travesseiro e têm uma noite tranquila de sono? Não tem. Certeza que não tem. Mas a ganância fala muito mais alto, tá? Igual, a mesma coisa, assim, eu vejo assim, o governo japonês, o primeiro-ministro, o Shinzo Abe, né? O cara não sabe mais o que fazer, bicho. Porque ficaram com aquela pressão em cima do cara em relação ao coronavírus nas Olimpíadas. Fizeram uma... Desculpa falar. Desculpa a expressão. Mas fizeram uma puta pressão do cara. Eles tentaram manter
o cronograma até a última hora, até que não deu mais. Tanto que eu vou gravar um vídeo depois que saiu uma reportagem que, por esse adiamento das Olimpíadas, o Japão vai ter um arrombo de 600 bilhões. Então você imagina o prejuízo de 600 bilhões para uma nação. É grana para Dedéu, principalmente para poder investir nas coisas. É muita grana, né? Então essa grana saiu de algum lugar e essa grana não entrou. O que vai acontecer? Vai ficar no vermelho. Mais medidas austéricas vão acontecer. Infelizmente vão, né? E você acha que aí no Brasil também não vai ser diferente? Imagina o povo não trabalhando. Entende? Então é importante fazer a quarentena em casa? É. Só que você fazer a quarentena em casa não quer dizer que você tem que se reunir com amigos dentro de casa para fazer churrasco. Tá? Desculpa falar dessa forma. Porque isso não é quarentena. Porque um desses seus amigos, ou você pode estar contaminado e contaminar seus amigos, e vice-versa. Você acha que isso é fazer quarentena? Não é. Igual você vê, né, saiu uma reportagem. O governo pediu para o povo ficar em casa. O povo lotou a praia. Você acha que esse povo que lotou a praia tem... Como é que eu vou falar assim? Fugiu a palavra. Ela tem moral para falar do governo? Não tem. É a mesma coisa. O povo que vai... Nada contra os bailes, tá? Mas vai para baile, sabendo que no baile vai ter um contágio muito grande. E ainda assim vai. Você acha que tem moral para falar do governo? Sendo que as próprias pessoas não fazem a sua parte, né? Então, o único registro que eu posso deixar para vocês é isso, que aqui no Japão tá tendo crise, tá. Quando dá crise irresponsável no povo, dá um boom de coronavírus, dá. É a mesma coisa que aconteceu em Tóquio. Deu Hanami semana passada, essa semana subiu muito a contaminação de coronavírus. Ah, japonês, mas leva 15 dias para dar incubação. Sim, só que entre 1 a 15 dias. Então pode aparecer no primeiro dia, no segundo dia, no 15º dia, no 13º dia, no 10º dia. Você não sabe. Não tem como saber. Porque cada organismo ele reage de uma forma diferente. Tanto que você pode ver que tem velhinhos, tá, idosos mesmo, que já foram relatados aí com mais de 90 anos, curados do coronavírus. E tem pessoas com 30, 33 anos morrendo com coronavírus. E aí? Vai falar que é só mata velho? Coloca a mão na consciência. Esse ficou um vídeo longo? Ficou, né? Ficou um vídeo de desabafo, entre aspas, sim. Porque eu vejo o povo metendo pau nas coisas, mas eu vejo muito povo também não colocando a mão na consciência para fazer a sua parte. E nós somos a maior cadeia produtiva. Se a gente quer que o vírus pare, depende de nós, tá? As indústrias farmacêuticas, elas estão visando isso aqui para fazer a vacina. Elas estão visando isso aqui, porque elas estão visando o lucro delas. Mas e nossas famílias? E aqueles que não têm condições? Está visando o quê? Está visando o lucro ou está visando o bem-estar da família? Igual teve o caso de uma família italiana, né, que perdeu 2, né, da mesma família, da mesma casa, por coronavírus. Morreram 2 pessoas da mesma casa por coronavírus. Pô, você acha que esse troço é triste? Lógico que é. Tenta ter um pouco de empatia, tá? Empatia é quando você tenta sentir o que o outro está passando. Eu não vou falar que você vai conseguir sentir o que o outro está passando, porque você não está dentro do outro. Então não tem como sentir. É impossível alguém falar que sente o que o outro está sentindo. É impossível, não tem como. Mas você pode ter um pequeno fragmento daquilo que a pessoa está passando.
Porque se você passou um caso semelhante, você vai sentir um pouco de dor em relação àquilo, porque você já passou aquilo. Quem nunca passou, não tá nem aí. Tipo assim, foda-se o mundo que não me chama Raimundo. É só uma força de expressão, tá? Só que nesse meio tempo, você não fez sua parte, e se você contaminou alguém, aquela pessoa que você contaminou pode morrer. E aí? Ah, mas não foi eu que matei. Entre aspas, não. Mas se você serviu de contágio, e aí? Ah, mas não foi intencional. Sim, não foi intencional, mas ainda assim você matou. Você matou. Ah, mas não foi eu que fiz. Sim, mas você infectou. Né? Igual aqui no Japão, você viu, teve um senhor que estava infectado, né? Ele falou assim, intencionalmente, ele falou assim, não, eu vou sair infectando todo mundo. Ele estava dentro de um pub japonês. Tanto que ele infectou a hostess que estava lá com ele, né? Só que, olha como é que o karma funciona. Depois de uma semana que ele fez isso, deu uma crise nele aguda, tão rápida, tão forte, que ele morreu em uma semana. Em uma semana. Para quem acredita na espiritualidade, tipo assim, aqui se faz, aqui se paga. Então, para quem não quer ter, como é que se fala assim, um pouco de parcela, nem que seja indireta nas coisas, é melhor tentar fazer a sua parte. Aí tem aquela velha história, eu tentei fazer a minha parte, mas não deu. É outros 500. Só que não exime a culpa. A culpa ainda tem, só que de forma indireta. Né? Posso estar falando besteira? Sim, posso estar falando besteira, como eu te falo assim. Não sou o detentor da verdade. Longe de mim, sou apenas mais um Zé Cu. Tanto que eu não sou nem influenciador digital. Longe de mim. Por isso que eu sempre peço, pesquisem, façam pesquisas. Né? Não falem sem ter embasamento das coisas. Façam pesquisa. Né? Procurem. Né? Porque quanto mais vocês procurarem, quanto mais vocês estudarem, quanto mais vocês saberem, menos os outros enganam vocês. A mesma coisa eu. Quanto mais eu pesquisar, quanto mais eu saber, menos o povo me engana. A gente já estudando, já enganado, imagina sem estudar. Não é? Então, é aquela velha história, não precisam acreditar em mim. Tudo que eu falei aqui, você pode procurar na internet, no Google, dar uma glugada, como é que se fala. Vocês vão achar todos esses dados que eu falei. Todas essas histórias. Estão tudo aí. Então serve como base histórica, referencial, para podermos ter nossa consciência. Fazermos nossa parte para evitar uma nhaca maior. Não é? E não prejudicando o próximo. Porque realmente é complicado. Porque pensa bem, se seu salário sai no dia 10, o outro no dia 15, o outro no dia 20. O cara do dia 10 vem e compra tudo, o cara do dia 15 já não tem dinheiro. E o cara do dia 20? Ó, vai chupar dedo. E os caras têm família. Todo mundo tem família. Ah, japonês, mas eu moro sozinho. Sim, você mora sozinho, mas você vai comer o quê? Entende? Você também precisa sobreviver. Mas é isso aí, pessoal, né? Vídeo 35 minutos já, né? Como é que se fala assim? Ficou um pouco desabafo, ficou. Porque eu só peço para vocês consciência, tá? Consciência, principalmente consciência social, né? Com o próximo. Não precisa ser socialista, não precisa ser de direita, não precisa ser esquerda, nem nada, né? Sejamos irmãos. Da mesma forma que um dia você pode passar necessidade, alguma pessoa está passando necessidade agora. Da mesma forma que você está passando necessidade agora, alguém vai passar no futuro. Então, se podemos nos ajudar, independente do governo, do que o governo
fizer do que o governo gerir, estaremos um pouco mais protegidos entre nós, melhoramente falando. Eita, que engasgou o português. Tanto que vocês podem ver, né? Hoje eu vi um caso de um caminhoneiro, né, que saiu para tem que fazer entrega, né? Caminhoneiro que eu falo assim, na parte de alimentos mesmo. O cara com um caminhão lotado de coisa, de produtos perecíveis. Comida, comida pro povo. O cara saiu para entregar, não tinha um lugar para ele parar o caminhão para poder almoçar. Você acha que o trabalhador consegue viver desse jeito? O cara tendo que trabalhar com fome, pô. Do que valeu o dinheiro que o cara tinha no bolso e não tinha um lugar para parar para comer? Né? Então ele vai abastecer os outros, mas ele mesmo não consegue se abastecer. Fica difícil desse jeito. Aí nessa brincadeira, alguém deixou de ganhar dinheiro porque alguém deixou de vender para ele. E nessa brincadeira toda vai parar a cadeia produtiva, porque o dinheiro não vai girar. Porque ele está levando produtos para vender, só que ele mesmo não está conseguindo se alimentar. Então ele não se alimentando, ele não consegue girar o dinheiro dele. O dinheiro dele está parado. Não é? Além da pessoa que recebeu o produto dele, né? Dependendo, se ficar fechado os comércios, não vai conseguir vender também. Vai ficar parado o produto lá. E é perigoso estragar. Olha só como é que tem gente espírito de porco. Tá? Hoje eu vi uma notícia que na Pensilvânia teve uma mulher, entrou no supermercado e saiu tossindo em cima de tudo, na parte de padaria, hortifruti e tudo. O dono do supermercado, ele teve que jogar tudo fora por causa do risco de contágio. Ele estimou a média de $35 mil de prejuízo ali em produtos. E eram produtos que poderiam alimentar alguém, alimentar uma pessoa. E por causa de um infeliz, teve que jogar tudo fora. É triste, não é? Então, como é que se diz? Por isso que eu falo assim, é independente do governo, é independente do gestor. Somos pessoas, são pessoas. Então cada um de nós tem que ter a sua consciência de fazer a sua parte. Bom, é isso aí, pessoal. Para não ficar um vídeo mais chato que já tá. A vida do Japão está praticamente normal, por enquanto. Enquanto não declararem um estado de emergência, ainda está normal, tá? Para quem gostaria de saber. Resumindo, a pitanga é isso aí. Um abraço, até mais.